tá bom? Então, price é o sistema Ok. francês, que os pagamentos eles são iguais. Então, o resultado que a gente vai encontrar fazendo com essa fórmula é o valor do pagamento que vai ser do primeiro ao último o mesmo valor. No outro a gente fez a amortização que era igual do primeiro ao último e dessa vez é o pagamento igual do primeiro ao último. Quem anotar aí já me fala já que aí a gente poder avançar. Eu pausei e voltei a gravação porque eu deixei a correção dos exercícios num arquivo e agora eu vou fazer um arquivo aqui de gravação só do Price para poder até a pessoa não ficar procurando lá onde está a gravação do Price. Léo, Oi, Léo, sim. o P ali, o P é pagamento? É isso? Ah, sim, olha, não coloquei o P. Muito bem, Aurora, é pagamento. Não sei se saiu aí, mas espera aí que eu vou voltar, deixa eu ver. Eu fui escrever, ó, bem lembrado. A Aurora lembrou aí do P. Quem não colocou, ó, o P que é o pagamento. Que é aquele da parcela lá que a gente tem na penúltima coluna. Beleza aí? Já anotaram? Sim? Porque aí eu vou passar para o próximo para vocês verem a questão da regra. Bom, beleza. Se ele colocou ok, então eu vou passar. Já está ali no chat, tá bom? Quem ainda não conseguiu finalizar aí de anotar aí essa regra, lembra que a gente está trabalhando o price, porque na hora de fazer a tabela, se você aplicar essa fórmula no saque, ele não vai dar certo. Então, ó, a gente vai para o exemplo 1. Mas, aqui, para a gente ir para o exemplo 1, o que eu fiz igual da outra vez, para poder facilitar aí para vocês. Espera aí que tem algum valor que não está dentro aqui da minha anotação aqui. Vocês, da outra vez eu tinha montado um passo a passo que era referente ao saque. Vocês agora verão o passo a passo que é referente ao price. Então, ó, até arrumei. Primeira coisa no price, vai realizar o cálculo do K, que é o coeficiente. Uma pergunta: algum aluno aí já trabalhou em loja, tipo Casas Bahia, Pernambucanas, essas lojas do varejo? Sim? Não? Alguém tá com o microfone aberto já? Deixa eu ver no chat se alguém escreveu. Sim, Sabrina? Quando você trabalha no varejo, ó, Sabrina, vê se você tinha isso lá também. O vendedor. Ah, na Casas Bahia tem. Na Casas Bahia, eles têm lá o coeficiente. Geralmente eles deixam isso na mesa ou deixa na calculadora colado atrás. Vamos supor, o cliente vai fazer em 12 vezes. Aí você vai calcular os juros. Aí tem lá um coeficiente que é para 12 meses. O cliente vai fazer em 24. Aí tem um outro coeficiente. Então, a cada mês, ele te dá um coeficiente diferente, que é baseado na quantidade de prestações ou de parcelas que o cliente vai pagar. Tinha isso lá na Casa Bahia? Ou o computador já fazia? Porque eu lembro na Pernambucanas,
que os vendedores atrás da calculadora deles, eles tinham colado tipo uma tabelinha. Ah, o computador fazia. E aí lá o vendedor, para ele, quando passava no caixa, o caixa fazia. Mas o vendedor, ele já simulava ali para o cliente, ó, vai, o celular era R$ 500, vai fazer no Carnê Pernambucanas, você vai pagar X lá, porque ele já fazia ali e ele já sabia quanto que o cliente ia pagar no final, até com juros. Então, primeiro aqui o K, o coeficiente. E aí, segundo, a gente vai calcular o pagamento. A fórmula é bem fácil. Só tem um problema nessa fórmula. Se você errar o cálculo do K, aqui, ó, você, além de errar o valor do pagamento, você vai errar a sua tabela toda. Porque aí vai acabar interferindo no valor da amortização. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, segundo, calcular o pagamento. Terceiro, vai calcular os juros. Então, ó, a gente já tem uma mudança. Que o primeiro e o segundo passo, você só vai fazer antes da tabela. Aí, o terceiro passo para frente é o que você vai colocar na tabela. Os juros é a mesma coisa. Então, vocês já sabem, para calcular os juros, SD vezes I. Para calcular na sequência a amortização, e aí já tem uma diferença do que a gente estava trabalhando, a amortização, ela agora é o valor do pagamento menos os juros. Tá, ó, pagamento menos os juros. E aí, por isso que se você errar o cálculo do pagamento, você vai errar a conta, porque você vai errar a amortização e vai errar o saldo final. Então, uma diferença aí, o passo 2, ó, estou fazendo um asterisco nele, que tem uma diferença. O passo 4, que também tem uma diferença. E o passo 3 e o passo 5 são iguais. Deixa eu voltar. O passo 3 J é igual a SD vezes I, e o passo 5, SD menos A. Oi? Professor, Sim. A amortização também é fixa nesse? Não, cada mês você vai ter que fazer P menos J, porque o J ele vai mudar cada mês que for passar, entendeu? Tipo, esse mês você pagou 50 de juros, mês que vem você vai pagar 40. Aí a amortização ela vai sofrendo também diminuição. Mês a mês ali vai acabar alterando. Então, todos os meses vai ter que calcular a amortização e os juros. Então, ó, o passo 3, o passo 4 e o passo 5, vocês vão fazer o passo 1 e 2 é só uma vez que vai fazer no começo. Vou esperar aí vocês anotarem para a gente poder avançar aqui, tá? Anotar, aí vocês já me falam aí, por favor, para eu poder entrar aí no primeiro exemplo. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida na fórmula, quiser perguntar, pode aproveitar aí agora para perguntar também. Já, deixa eu ver, anotou, o Hector anotou. Posso continuar? Tem mais alguém anotando aí esse roteiro? Se tiver, pode sinalizar aí, que aí eu... Senão a gente avança. Professor, Oi. esse passo 2 aí, que tem K vezes VF, esse X aí é vezes mesmo, igual esse asterístico do 3, né? Isso.
O K vezes F aí é multiplicação. Se aparecer X ou aparecer o asterisco, é a mesma coisa, tá? Ok. Eu esqueço que às vezes eu tiro o padrão e aí vocês podem se perder. Já então, mais alguém? Teve alguém que ainda não anotou? Que aí, apesar de eu ter colocado também aí no chat, né? A gente pode começar aí. Deixa eu ver se alguém escreveu. Ah, o Hector escreveu também. Então vamos lá. Ó, então passado aqui esse roteiro, a gente vai começar calculando o K. Então, o exemplo, ele é um exemplo que vocês até têm aí no caderno, beleza? Se você olhar o primeiro exemplo do saque, você vai ver que é o mesmo exemplo desse do price. Quem quiser copiar, beleza, mas como você já tem, de repente você faz aí uma anotação onde está o exemplo aí, você anota nessa continuidade, até porque na hora que a gente for fazer as contas, uma conta, ela vai ser, tipo, um enunciado vai ser para você aplicar as duas tabelas, então você vai precisar trabalhar as duas. Como a gente ainda não tinha visto as duas, eu quebrei aí em duas partes, tá bom? Bom, quem tiver a calculadora aí, é bom pegar, porque eu vou até explicar um negócio aqui, ó. Vamos lá. Então, Sueli financiou o valor de 10 mil reais, e aí vocês já sabem aqui que o 10 mil é o saldo devedor. Em 2 meses, que é o N, a taxa é de 5% ao mês, que é o I. Então, pelo price, vamos fazer aí essa conta. Primeira coisa, a fórmula, ó, o valor do K, ele não vai mudar. O que vai mudar são os elementos aqui de dentro. Então, você não pode esquecer de fazer 5% dividido por 100. Você não pode esquecer aqui, ó, desse N, que é o 2. Então, eu vou substituir aqui os valores, ó. K é igual a 0,05, que é o I, vezes 1 mais, que ele já está na fórmula, ó. Estamos riscando ele ali na fórmula no canto ali. 0,05, que também é o I. Esse 2 que está aqui elevado é o meu N. E embaixo ele repete, ó, 1 mais I elevado por N é menos 1. Bom, o menos 1 também, ele está aí na fórmula. Até aí, alguma dúvida, alguma dificuldade? Cadê? Deixa eu ver aqui no chat se alguém escreveu. Tranquilo? Que aí a gente continua então aqui, tá? Ó, sumiu tudo. Bom, próximo. Ó, nesse segundo momento, o que eu fiz? Eu peguei, deixa eu apagar aqui. Lembra da regra da expressão que vocês tinham aprendido? E até ontem eu comentei, eu acho. Não, foi na outra turma que eu comentei. A regra da expressão eu comentei foi no do desconto. Quando a gente tem uma conta com multiplicação, com vários sinais, e eu tenho o sinal de reunião, que é o parênteses, então primeiro, ó, a gente tem que resolver o que está dentro. Então, vai primeiro somar. 1 mais 0,05. Ó, pode observar que eu somei e deu 1,05. Aqui embaixo, a mesma coisa, 1,05. Tá? Então, primeiro você soma,
esse valor que está elevado aí, que está fora do parênteses, mas é o elevado, para você fazer a conta, na calculadora, você vai observar que você tem o chapéuzinho. Eu vou fazer aqui nesse espaço para mostrar, ó. Você digita na calculadora 1,05, beleza? Seja na calculadora na científica ou na calculadora do celular. Aí você vai, para fazer esse valor, que é o valor do elevado, você, pelo menos aqui na minha, do meu computador, na calculadora que chama de padrão, ele não tem o sinal do elevado. Você vai ter que mexer lá em cima, onde está escrito padrão, na calculadora do computador, e mudar para científica. Na do celular, a mesma coisa. Quem está aí com a calculadora do celular, a mesma coisa, porque ele vai pegar isso aqui e ele vai aparecer um símbolo que pode ser o XY, tá? Para fazer isso que a gente está falando, ó, esse elevadinho aqui do 2, que vai digitar 1,05, pode ser o XY ou pode ser o acento circunflexo, que é o chapéuzinho. Por exemplo, a minha calculadora aqui é da Kenko, que é igual o modelo Cássio, o modelo Inova aí, que é um modelo que eu acho que a maioria comprou. Você pode ter esse sinal do acento circunflexo, tá bom? Ou pode ter o sinal do XY. Na calculadora do computador aqui eu via o XY, na do celular também. Então você digita 1,05, pode ser o circunflexo aqui, o chapeuzinho, ou pode ser o XY, e aí você digita o 2. Porque a calculadora ela vai te dar o resultado que é referente a esse elevado. Tá bom? O K é o coeficiente, ô Mary, que vai ser usado para cálculo do pagamento, só para isso. Tá bom? Que é aquilo que eu falei da Casas Bahia lá, que eles usam para achar o pagamento da parcela, eles usam o coeficiente. Então, ó, faz o teste aí e vê se ele vai dar o resultado. Deixa até eu fazer que eu acabei aqui parando a conta. Se ele vai dar o resultado de 1,1025. Ou 1,10 aí, dependendo do arredondamento aí. Ó, Aqui deu. 1,1025. Beleza? Minha calculadora piscou, Tá. professor. Ai, meu Deus. Faz na do celular ou na do computador. Não sei se você tá pelo celular ou pelo computador. Estou vendo aqui no celular. Bom, quem tem aquela calculadora, aquela mais simplesinha, era uma até que eu levava às vezes para aula, que é uma bem simplesinha, que às vezes eles dão de brinde. Para você fazer esse número do elevado aqui de cima, qualquer valor, ó, vou fazer aqui do lado, ó, embaixo. Para você fazer aqui o elevado, você, na verdade, está fazendo o quê? Você está pegando o número e está fazendo ele vezes ele. Então, você ia fazer 1,05 vezes 1,05. E aí você também vai chegar no valor de 1,1025. Certo? Ficou clara essa parte da fórmula? Eu estou falando disso porque o que o aluno faz? Eu falo 300 vezes. Aí na hora da prova, parece que dá o branco nele. E aí o que ele faz? Ele pega... Sim, professor. Ele pega e ele vê que está ali 1,05 e tem o 2. Aí o aluno pega e faz isso aqui, ó, 1,05 e ele faz vezes 2. Ó, eu vou fazer aqui a conta, ele dá um valor totalmente fora. Ó, ele dá 2,10. Então, 2,10 não é a mesma coisa de que 1,1025, certo? Eu pausei a fórmula aí para poder abordar essa questão, porque como vocês lá na parte do presencial não tinham chegado aí, a gente acho que chegou a ver a fração com expoente lá, a gente chegou a ver que é parecido com isso. Como você tem esse valor do elevado, não significa que você vai fazer, eu vou até mudar aqui a cor da caneta, que você vai fazer o número, ó, não é que você vai fazer o número vezes
a quantidade que está elevado aqui, que seria o N, tá? Não é para fazer isso está errado. Você vai fazer o valor, que é 1,05, aplica aí o sinal do chapeuzinho ou XY. Algumas calculadoras podem até aparecer YX, tá? Depende aí do modelo. E aí você põe o 2, ele tem que chegar no 1,1025. Ah, minha calculadora não tem essas funções. Beleza, então você vai aqui para a forma manual, vamos dizer assim. Tá? Ô, professor, Oi. na científica, para fazer isso é o X, só que com o 2 pequenininho. Ah, não. É o chapeuzinho. Quem é que tá falando? É o José Augusto. Ô, José Augusto, nesse caso, nesse exemplo, o x com o 2 pequenininho significa que você está fazendo ao quadrado. Beleza, esse exemplo aqui, o valor que está aqui, ó, ele está ao quadrado. Só que quando eu tiver aqui o 3, por exemplo, igual vocês fizeram lá, que tinha a tabela com 3, ou esse último que a gente acabou de fazer o exercício de hoje, que era com 5, não vai bater o seu resultado. Se for com 2, você pode até usar esse x com o 2 pequenininho. Ó, ele tá falando, gente, se vocês olharem a calculadora, tem um x ao quadrado, assim, ó. Aí dá o resultado certinho. Agora, se tiver aqui 3 meses, que o n for 3 ou for 5, aí você não vai conseguir fazer. Por isso que eu tô falando. Aí você vai ter que fazer 1,05, chapeuzinho, e o 3 ou 5. Ou se for na sequência aqui, ó, desse aqui de baixo que eu fiz manual, vamos dizer assim, você vai ter que fazer 1,05 vezes 1,05, aí você vai indo, vezes 1,05, se for 3, ou se for 5, você vai fazer 5 vezes o número, tá bom? Então eu vou apagar toda essa anotação aqui. Alguém ficou com dúvida dessa parte do elevado? Porque o elevado, ele, de começo, ele confunde. Isso, Juliana, tá certo, é isso mesmo. Ó, a Juliana pegou, não sei se é do celular, essa calculadora, de celular, né? E aí você tem aí o símbolo do chapeuzinho e ele bate o valor. Beleza, eu vou apagar tudo isso que eu fiz aqui só para mostrar como é que a gente vai fazer. Pronto. Então, ó, o elevado, a gente já havia calculado, né? Ficou aí 1,1025. Tá bom? Ó, então, fez o elevado aqui, fez o elevado aqui na linha de baixo. Um detalhe, como os dois números são iguais, você não precisa fazer duas vezes, porque vai dar igual, ó. Se você olhar a fórmula, ó, eu vou selecionar aqui onde eu estou falando na fórmula, ó. Ele é igual e ele é igual. Mas eu recomendo a vocês que façam duas vezes a conta, por questão de segurança. Porque vai que você errou, e aí deu diferença o de cima e o de baixo. Então significa que tem alguma coisa errada. Então eu recomendo que vocês façam as duas contas, tanto essa de cima quanto essa de baixo, só por garantia de não dar o valor fora aí. Beleza? Bom, e aí, continuando aí a conta, que na verdade eu, na próxima parte, eu acho que vai até sumir, mas eu já vou pôr para vocês. Só eu colocar aqui. Pronto. Deixa eu ver, sumiu, né? Mas olha lá. Então, a gente faz 0,05 vezes 1,1025 e aqui embaixo, ó, só subtrair 1,1025 por 1. Certo? Não esquece de seguir a sequência da questão da expressão numérica, igual a gente tinha estudado, porque também tem um outro fator. O aluno, ele pega esse menos 1, que está aqui na fórmula, eu estou riscando ele embaixo. E aí ele pega e ele já mata aqui essa soma. Ele corta o 1 daqui e corta o 1 que está ali no menos. E aí ele só deixa o valor para fazer o elevado. Primeiro você tem que fazer o elevado para depois você aplicar aí esse resultado, tá bom? Faz seguindo aí essa sequenciazinha. Bom, para finalizar, é só dividir os dois. Então, se alguém aí já achou o coeficiente, fazendo aí a divisão.
A gente vai aplicar isso no P. Tá bom? Ó, deu 0,5376. 0,5376. Tranquilo? Quanto a essa questão da fórmula do K, dúvida? Alguém? Por enquanto não, né? Ou sim? Misericórdia, professor, credo. Ué, mas essa aí é fácil, você conseguiu fazer? Não, tá, tô entendendo. Ô, Beleza. professor, Oi. aí esse 1 aí, menos 1 aí, ele só vai ser tirado já na terceira parte aqui, né, no caso. Esse menos 1, Isso. então você só vai usar ele aqui nessa terceira parte. Depois que você tirou, deixa eu pegar aqui para apagar aqui. Depois que você fez a raiz, somou, né? Ó, do primeiro para o segundo a gente somou. Fez a raiz quadrada e aí o resultado ele apareceu aqui no terceiro, aí sim você faz o menos 1. Tá bom? Claro que eu estou fazendo aqui passo a passo para ir mostrando. Mas se algum de vocês, claro, tipo, tenho facilidade, vou pegar e vou fazer já, vou somar aqui no começo e vou elevar ao quadrado. Posso? Pode, não tem problema. Entendeu? Tipo, eu vou pegar aqui, ó, esse 1 mais 0,05, já vou somar e vou elevar ao quadrado e vou pular uma etapa. Tudo bem, não tem problema. É que eu no começo eu acabo fazendo assim para poder ficar mais fácil de vocês conseguirem pegar. Beleza? Mas ficou assim, ó. Ops. Ó. Ficou assim. Eu vou colocar o print aí e a gente vai calcular o valor do P. É um 3, o Mary Jane e o Hector colocou até aí. Ó, tá aí o resultado. Eu arrumei a minha letra aí que ficou maravilhosa, né? Certo? Então, agora a gente vai pegar a fórmula do P e vocês já sabem que P é igual a o valor do K vezes o VF. Qual é o VF? Alguém sugere? Sim? Não? É Ariane? o saldo da... O K é o saldo devedor? Ou o VF? Isso, é o valor da dívida. Então, o valor que foi ali financiado, ele é o valor referente a 10 mil. Então, esse é o valor o valor aí referente ao VF. Cuidado, nessa parte do VF, eu não lembro de ver assim o aluno errar. Mas se ele errou o K, aí certeza que ele vai errar a conta para achar o pagamento, porque você só vai conseguir achar o pagamento quando você finalizar essa parte do K. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tirei, né? Bom, vamos lá. Ó. Então, a fórmula é P é igual a K vezes VF, certo? Diante disso, a gente vai aplicar os elementos que já tem. Então, igual eu falei, o 10 mil que está ali em cima, ele é o VF, que ele é o valor da sua dívida, o valor financiado. O 0,5376, ele é o valor do coeficiente que foi aplicado aí na conta que a gente fez do K. Então, para finalizar, é só multiplicar os dois e aí a gente chega no resultado. Tranquilo? Esse daí eu acho que é até mais fácil, porque é só multiplicar os dois aí. Quer falar alguém? Ó, ele deu 500. Espera aí que o meu, ele na verdade, ele não deu nada. R$ 5.376.
Beleza? Esse é o valor do P. Bateu aí o resultado? Sim. Sim. Então, pronto. A partir de agora, a gente começa a ir para a tabela. Alguém não entendeu aí essa parte que a gente fez? Isso daí é só a introdução para a gente poder chegar na tabela, por incrível que pareça. Sim, beleza, todo mundo? Então, vamos lá. Ó, o 5.376, ele já vai estar constando lá no valor na tabela. Então, a gente vai chegar aqui para visualizar a tabela, ó. Espera que a tabela... Eu tinha mudado aqui para price e ela ficou saque. Foi. Ó, então o que a gente calculou é o pagamento, que foi aquilo que eu falei, seguindo o roteiro aí, 5.376, ele já está aqui na sua tabela e ele vai repetir, como nesse caso são 2 meses, repete aqui em 2 meses. Se fossem 10 meses, ele iria repetir também por 10 meses. Certo? Oi. No caso, então, quando é o price, ele repete o pagamento e quando é o outro é a amortização, né? Quando repete a amortização, é o saque. Quando repete o pagamento, é o price. Tranquilo? Então, vamos aí para fazer o cálculo dos juros. O cálculo dos juros vocês, na verdade, já sabem. E quem está olhando aí o seu caderno aí, que tem aquele primeiro que eu passei ontem, vai visualizar que os juros vai até bater igual. Mas é só no primeiro caso, tá? Então, ó, quem perdeu a explicação de ontem por causa do zero, até tá aqui também, é que eu usei o mesmo exercício com base para poder fazer esse do price, ó. O zero vai constar porque é quando você assume a dívida. Então, no momento que você assume a dívida, você não paga nada. Por isso que o zero, ele tá aqui só o 10 mil. O pagamento tá aqui porque ele é referente ao valor que a gente calculou no começo. E aí a gente vai, então, fazer aí o primeiro cálculo dos juros, ó. Juros 1 é saldo devedor vezes taxa. E aí a gente tem 10 mil, que é o saldo devedor, vezes o I, que é 0,05. Não esquece de dividir isso daí por 100. Deixa eu só ver, a Mary Ellen falou. Mary Ellen, você tem que primeiro descobrir o K. Ó, vou colocar aqui. Descobre o K para achar o pagamento. Bom? Por isso que a gente fez esse cálculo do K e depois fez o cálculo do P, que era o valor do coeficiente, que é o K, vezes o VF. Ah, tá bom. É que eu ficou um pouco confuso ali, mas beleza. Vamos lá. Ó, fez a multiplicação aí. Quanto que dá esse valor dos juros? Deu 500? 500. Beleza. Ô, Aurora, você tá conseguindo? Ô, Sueli também, não falaram nada. Danilo. Yes. Eu, pelo menos, estou. Eu tô. Ah, vocês são demais. Tá Então tá acompanhando, bom. mãe? Mariana, acorda. A Mariana tá aí do lado de vocês? Ou não? Professor, por que Tá. a sua tabela tem 5.376 no pagamento? Peraí, por que o quê, Hector? O 5.376 está repetido no pagamento. Então, porque Vai o ser pagamento, ele vai ser, nesse caso do price, ele é igual em todas. Lembra, no outro que a gente fez, a amortização é igual em todas. Nesse, o pagamento aqui, ó, ele é igual em todas. Então, ao invés de você ficar calculando toda hora o K e o valor do P que a gente fez no começo, aquele valor que a gente achar, ele vai ser colocado em todas as linhas.
Beleza? Se você tiver 10 meses, você vai colocar 10 vezes o valor lá. Nesse caso, a gente tem só 2 meses, então ele vai aparecer só 2 vezes. Tranquilo, Hector? Beleza? Acho que foi o Hector, né, que perguntou. Não, foi. Eu. Beleza. É como se fosse parcelado, sempre o mesmo valor se repetindo. É isso mesmo, o Mary. É como se fosse você, igual eu falei no exemplo quase agora. Você vai na Casas Bahia, a Casas Bahia não vai cada mês te dar um valor de parcela, ela já calcula e aí você vai pagar aquele valor automaticamente todo mês igual. Foi o que eu falei no começo, que eu comecei dando uma exemplificada sobre o price. Porque quando você vai na loja, a loja não vai falar assim, ó, você vai pagar 5.376, você vai pagar 500 de juros e vai pagar tanto de amortização. Eles te dão um valor e esse é o valor. Às vezes a pessoa na emoção, ela olha e ela nem calcula para ver assim, bom, deixa eu ver se vale a pena eu comprar isso aqui pelo tanto de juros que eu vou pagar. Aí depois, quando a pessoa olha, ela se arrepende. Porque eu lembro, ano passado, teve um aluno que ele encheu tanto lá a paciência da mãe dele, foi na loja comprar o celular. Quando ele chegou em casa, que a mãe calculou os juros, ela falou tanto para ele, tanto, porque foi naquela emoção de você estar ali comprando, e aí ele deu quase o valor de 2 celulares, o valor que ele comprou. Eu falei, meu, você é louco, porque ainda ele era aluno, acho que era ou de marketing ou de administração. Eu falei, você já teve a parte de cálculo e você não parou para fazer o cálculo para ver quanto você ia pagar no final da história? Então é normal, somente as lojas embutirem bastante juros. Ó, vamos para o cálculo do A. O A, ele vai ficar, isso daí está na fórmula, se alguém quiser até anotar aqui, ó, eu vou pôr aqui, ó, é P menos J, beleza? O K é P menos J. Então eu vou mudar aqui a cor da caneta, ó, P menos J. Então o valor do pagamento é 5.376. E aí você vai subtrair por 500, que é o valor dos juros. Então, a gente tem aí o valor de 4.876. Isso aí. Eu já vou fazer aqui direto, que aí conforme eu vou falando, eu vou escrevendo com vocês. Ó, 4.876. Beleza? Tranquilo da amortização? Sim, então vamos lá. Agora é o saldo devedor. Isso daqui que eu estou fazendo, se vocês olharem o roteiro, eu havia até comentado no começo, falando assim, eram 5 passos. O primeiro e o segundo, você só ia fazer uma vez. O passo 3, o passo 4 e o passo 5 é o que você ia repetir para fazer a tabela. Ó. Pode ver que o passo 3 era os juros, pode ver que o passo 4 era a amortização, e pode ver que o passo 5, que é o que a gente vai fazer, é o saldo devedor. E aí aqui acabou a primeira linha. Então, o saldo devedor é igual ao saldo devedor anterior, que seria a linha 0, menos a amortização da linha 1. Então, eu vou fazer 10.000 menos 4.876. Então, a dívida que a pessoa aqui passou, no caso, acho que era a Sueli o exemplo, para o mês seguinte é 5.024. Então, ó, se você olhar lá esse mesmo exercício que a gente fez calculando pelo saque, ela passou devendo só 5.000. Só que nesse caso, ela passa devendo 5.124, porque a amortização aqui tem uma diferença. E aí vocês vão começar a perceber que o resultado no final, talvez nesses que são mais simples não, mas ele nunca vai bater 0 precisamente. E aí agora vocês podem fazer a linha 2, igual a gente fez da outra vez, para eu começar aí o exercício com vocês. Beleza? Ó, faz a linha 2, você só vai precisar seguir essas 3 etapas que estão aí na tela. Vai fazer primeiro os juros, depois a amortização e depois o saldo devedor. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Não. Tem alguém que eu acho que está assistindo Malhação. Eu vou tirar aqui o som. Pronto. Voz estáis conseguindo?
Você não falou nada, cara. Você entrou na aula do nada. Professor, Oi. esse terceiro eu fiquei para trás. Esse O terceiro aí, essa terceiro terceira parte aí, eu fiquei para trás. É. é igual. O FD é menos a SD, amortização. É ó, 10.000. menos a amortização. Então eu fiz o 10.000 menos a amortização. É que eu não coloquei o valor, é por isso, ó. 10.000, desculpa, agora que eu vi. Menos 4.876. Então a gente chegou aí no resultado de 5.124. Mas esse daqui não mudou a forma que a gente calcula do que a gente fez do saque. Só mudou a amortização aqui nesse caso e o pagamento que a gente já tinha feito. Então agora a linha 2 aí. Deixa eu ver. Beleza, linha 2. Se já forem terminando, pode ir postando aí. A foto, mas eu não sei se ficou certo, porque o saldo devedor no final ainda ficou, tipo, com... Não ficou zero, que eu acho que é... Ele dá uma sobra. É que dessa vez ele dá diferente do outro, que o outro ele dá preciso. Dessa vez ele não vai dar preciso, não. Deixa eu ver aí. Tá certo, o Hector. É que eu vou esperar eu fazer aqui a correção para poder falar quando tem essas situações que eu acho que até ontem eu tinha comentado quando tem sobra ou quando ele dá negativo aí. Mais alguém conseguiu fazer? Que a gente tem 10 minutos. Giovanni Amarante, tudo bem? Boa noite. Tá conseguindo, Giovanni?
Deixa eu ver. Beleza. Ô, Giovanni, mas esse de agora é diferente daquele de ontem. Beleza? Aquele que eu comecei corrigindo é igual ao de ontem. Mas o que a gente está fazendo agora é o price. Tanto que eu dividi em 2 vídeos aqui a gravação de hoje. Primeiro é a correção e a segunda gravação é sobre o price. Tá bom? Já conseguiram fazer aí a segunda linha? Só me sinaliza aí, por favor. Mais alguém terminou a segunda linha para a gente poder continuar? Deixa eu olhar aí quem colocou. Antes de até a gente começar a corrigir, hoje eu vou subir uma pesquisa com vocês aí no Teams, referente à questão dessa terceira quinzena que passou e aí o acompanhamento, tá bom? Eu vou mandar para os representantes, mas eu também vou deixar postado aí nas salas que vocês estiverem tendo aula. Bom, aí depois eu peço a ajuda para vocês poderem estar respondendo. São coisas rápidas e é de alternativa, tá? Então vamos lá. Então a gente tem a situação. Ficou 500 de juros no primeiro mês. 4.876 é o valor da amortização. Então os juros, veio aqui da multiplicação. A amortização, que é o 4.876, foi da subtração. O pagamento ele já foi calculado anteriormente naquela primeira fórmula que a gente fez inicial. E o 5.124 ele é o saldo devedor, que foi o 10.000 menos o 4.876. Então a gente chegou no 5.124. Tá, eu coloquei de volta aqui o roteiro. Não sei se teve mais alguém que entrou aí, mas esse é o roteiro que a gente está usando a partir de agora. Até deixei escrito ali que é referente ao price, porque tem uma diferença aí nesse roteiro, igual eu tinha comentado, que a diferença ela tá, além do passo 1 e do passo 2, a forma que você vai calcular aqui a amortização, que é o passo 4, ela passa a ser em cada período. E aí você tem o P menos J. Então, para calcular o price, faz no começo esse passo 1 e 2, e aí depois você só vai precisar fazer o terceiro, o quarto e o quinto, que aí a gente vai continuar. Então, nossa situação ficou 500 de juros, que eu já tinha falado, e aí a gente vai seguir aí para calcular. Segundo momento, vamos calcular os juros de novo, os juros referente aí à linha 2. Então, para calcular os juros da linha 2, a gente vai... Espera aí, porque eu acho que ele acabou pulando aqui, né? A gente vai pegar o 5.124, que é o saldo da nossa dívida atual. Cadê? Olha lá. Vai fazer vezes 0,05, e aí ele vai já o resultado ser colocado ali em cima. Se você até tiver aí para fazer a atividade na hora de me mandar, quiser já
fazer e já preencher lá, não tem problema, quem tiver pelo Word, pelo computador ou pelo celular. Mas também na folha você tem aí maior garantia que você não vai digitar nenhum número errado, né? Então, ó, os juros é 256,20. Próximo, a amortização. A amortização, lembrando, é fazer pagamento menos os juros. Então, a gente vai fazer aí 5.376 menos 256,20. Beleza? Então, ficou 5.119,80. Ó, 5.119,80. E aí ele vai compor aqui em cima esse resultado. E aí, por fim, para fazer o saldo devedor, a gente vai pegar aí o valor aqui, ó, de 5.124 e vai subtrair pelo valor da amortização, que é o 5.119,80. E aí vai cair naquilo que acho que o Hector tinha comentado, que sobrou o saldo, e aí geralmente estava dando zero. E aí é o que eu vou falar para a gente finalizar aqui a aula. Ó, no final a gente tem aí 4,20. Certo? Que eu acho que eu acabei nem fazendo aqui, deixa eu ver. Isso, 4,20. Bom, e aí a gente finaliza essa conta. Por que que tem uma sobra, pessoal? Essa sobra, ela é originária, na verdade, lá do começo. Quando a gente calculou o K, ó, vou voltar tudo lá para a gente visualizar o K. Quando a gente calculou o K, por não utilizar aqui, ó, todas as casas que a calculadora ela aparece, geralmente a gente está usando 4 casas aí, não sei se tem alguém usando 2 casas depois da vírgula, é o que faz dar essa diferencinha no valor final. Então, não se espanta, isso é normal o pessoal ficar, às vezes, perdido e falar, eu não mandei a atividade porque não ficou igual a do meu colega. Porque a partir do momento que você usa um critério de arredondamento e o seu colega usa outro critério de arredondamento, essa diferença aqui ela vai ser, cada pessoa vai dar um valorzinho diferente. É claro que se der um número muito gritante, aí há alguma coisa errada, mas ela tem que ser o mais próximo do zero possível, tá bom? Isso, quando é o banco, geralmente não vai dar esse valor, vai zerar. Se ficar um saldo, o banco emite uma carta lá para você poder fazer o pagamento, ou se você fez algum pagamento que eles cobraram a mais, vamos supor que dê negativo, que pode acontecer também que dá negativo aqui. Aí o banco ele vai te ressarcir esse valor. Igual eu expliquei ontem, ele faz uma carta de crédito, você vai lá, apresenta seu CPF e recebe o valor. Ou você fez um financiamento lá de, sei lá, com a Honda, com a Hyundai, que eles têm os bancos deles lá. E aí eles mandam uma carta e você vai lá e recebe esse valor, tá bom? Então é por esse motivo que acaba tendo aí essa sobra. E aí eu já vou deixar para vocês treinarem, só que tá tudo escrito saque. Onde está escrito saque em tudo, na verdade é price que eu não alterei. Para vocês poderem treinar, e aí a gente vai começar na segunda-feira a ver, porque tem a última modalidade ainda. Pode ser que tá saindo aí, né? Que eu tô digitando em cima aqui, ele tá saindo. Vai ter a última modalidade ainda que a gente vai estudar. Pretendo colocar na terça-feira. Então, na segunda, a gente vai trabalhar mais o price para poder fixar. E aí, na terça-feira, a gente vai entrar numa outra que é chamada de SAM, que é um sistema misto. Tá bom? Vou deixar o print aqui desse aqui que eu vou colar aí do lado. E aí agora acabou a aula. Eu vou mandar, o José Augusto, e vou mandar também a tarefa para vocês fazerem, tá? Ó, pronto. Então, beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra. Deixa eu parar aqui a gravação até.